Este é o vídeo de número 41 sobre o estudo bíblico e o número 21 sobre Jó. E eu continuo com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E nesse vídeo falarei sobre o capítulo 28 do livro de Jó, em que Jó duvida da inteligência superior de Deus. Um ponto importante a ser bem esclarecido: nós precisamos entender com perfeição. O capítulo 28 de Jó não é um capítulo isolado, não é um ensinamento diferenciado. É o segmento de uma discussão entre Jó e seus amigos, em que os amigos de Jó defendem Deus e Jó acusa Deus, em que Jó se julga superior a Deus em inteligência. Nesse capítulo de Jó, no capítulo 28, o título está escrito assim: A Origem da Inteligência. Para quem não estudou o livro completo de Jó, desde o primeiro capítulo até o capítulo 28, quem simplesmente vai ler o capítulo 28 de Jó, não vai perceber que o que Jó está falando nesse capítulo não é simplesmente sobre a inteligência. Ele está acusando Deus de ter inteligência superior e usar essa inteligência para dominar o universo. Nós precisamos entender que Jó não está defendendo Deus, não está explicando sobre a origem da inteligência. Jó está acusando Deus de ter manipulado, digamos assim, de ter sequestrado a inteligência unicamente para si, para fazer depois tudo aquilo que lhe dá prazer. E para entender com mais perfeição o capítulo 28, nós precisamos sempre lembrar o que Jó falou anteriormente, porque faz parte do mesmo diálogo, daquela discussão que tinha desde o início, amigos defendendo Deus e Jó acusando Deus. Jó, nesse momento, ele detesta a vida, ele amaldiçoou a sua existência, amaldiçoou o dia do seu nascimento, da sua concepção. E vamos ver no capítulo 9, versículo 21 a 24, exatamente o que Jó fala e o que ele pensa de Deus. E depois voltamos para o capítulo 28 para nós termos uma noção melhor do que Jó quer falar quando fala da origem da inteligência. Então vejamos no capítulo 9, versículo 21 a 24. Inocente, sim, eu o sou. Pouco me importa a vida, desprezo a existência. Pouco importa. É por isso que eu disse que ele faz perecer o inocente como o ímpio. Se um flagelo causa de repente a morte, ele ri-se do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos maus, e ele cobre com um véu os olhos de seus juízes. Se não é ele, quem é, pois, que faz isso? São palavras pesadas que Jó não tem limite para falar de sua mágoa contra Deus, de acusar Deus de tudo o que ele está passando. Nós precisamos entender o diálogo desde o início sempre, cada capítulo, para ficar mais fácil de entender aquilo que ele está falando nesse momento. Jó já chamou Deus de inimigo, de mentiroso. Jó também fala: Deus faz aquilo que lhe dá prazer. Se um flagelo atinge um inocente, Deus ri-se daquela desgraça. E isso não é verdade. Jamais Deus faz algo para uma pessoa para sentir prazer daquilo. O que aconteceu com Jó, Deus orientou, Deus alertou, e Jó não aceitou. Deus orientou com sonhos, orientação. Deus alertou com pesadelos, e Jó falou: prefiro a morte do que meus tormentos. Jó preferia morrer, preferia a desgraça do que prestar atenção em Deus falando através de sonhos. No capítulo 28 nós vamos ver Jó é inteligente. Uma inteligência, humanamente falando,
superior a muitos, ou quase todos da sua época. Ele era extremamente rico, extremamente sábio, uma inteligência humana, mas não era uma inteligência espiritual, humilde. Jó era arrogante, ele se sentia com a sua inteligência, não precisava prestar atenção quando Deus estava alertando que ele estava errado, ele sabia o que era melhor para si. E aqui nós vemos, Jó diz, tudo se encontra na terra, você sabe tudo da onde vem. E aquilo que você não possui, você pode comprar tendo dinheiro. É isso que Jó fala no capítulo 28. Você pode pegar a Bíblia e vai ler no capítulo 28. Tudo que é riqueza, que é coisas boas que o mundo tem, a gente sabe da onde vem. E também, se não possuir, tendo dinheiro, é possível de adquirir, de comprar. Mas é a inteligência, da onde ela vem? Então Jó quer dizer, da onde vem essa superioridade em inteligência que os amigos dele estão dizendo que Deus possui? Jó não admite que Deus tenha uma inteligência superior à dele. Nós vemos no diálogo anterior, e nós devemos entender que o capítulo 28 não deveria nem existir, porque é o diálogo que vem seguindo desde o capítulo 3. O capítulo 3 até o 41 é apenas um diálogo. Não precisaria nem ser separado por números. É uma conversa, é um debate. E Jó aqui diz, Deus, se ele tem essa inteligência superior, aonde é que ele encontrou? Vamos acompanhar no versículo 27 e 28, o que Jó fala sobre Deus ter encontrado a inteligência e pegado ela só para ele. Digamos assim, que Deus tomou para si unicamente a inteligência para depois ter poder sobre todo o universo. Então a viu e a descreveu, penetrou-a e a escrutou-a. Depois disse ao homem, o temor ao Senhor, eis a sabedoria, fugir do mal, eis a inteligência. Este é o pensamento de Jó. Deus tem a inteligência plena, suprema, só para ele ter o controle sobre todo ser humano. E isso nós sabemos que não é verdadeiro. Deus é justo. Deus dá a inteligência suprema a todo ser que for humilde. A Bíblia diz com muita nitidez, com muita clareza, todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. E Jó, tudo que ele escreveu, tudo que ele falou, existe alguém que se exaltou mais do que Jó? Então, a sua humilhação agora, passando pelo que ele está passando, também é justo. Deus é um ser justo e ele avisou antes, procurou avisar Jó através de sonhos e de pesadelos. Mas Jó, em sua arrogância, em sentindo-se inteligente, que ele tinha sobre as pessoas à sua volta, uma inteligência superior, ele então julgando-se superior também a Deus, porque ele aceitaria ser orientado por alguém que não estivesse em condições dele mesmo expor sua opinião frente a frente. Um ponto que nós devemos ter muito claro. Se nós darmos razão a Jó, considerarmos Jó um símbolo de paciência, então nós não podemos concordar com o que Deus fez. Nós devemos então acreditar, igual Jó, que Deus é um ser do qual nós não podemos ter confiança plena, que ele vai agir conforme lhe dar prazer. E isso não é verdade. Nós precisamos acreditar em Deus. Precisamos estudar o livro de Jó, palavra por palavra, capítulo por capítulo. Entender
com perfeição a mensagem que está no livro de Jó, de um ser que para ele a sua inteligência era superior a todo ser humano, e então o seu ego fez acreditar que também era superior à inteligência de Deus.